Me lembro que na aula de atomística a gente falou, né, lá dos alquimistas, né, que queriam pegar metais baratos e transformar em ouro. Então essa ideia de transmutação, a galera conseguiu fazer muito tempo depois, é o que a gente vai abordar agora, né, no tópico de reações artificiais de transmutação. O que basicamente os caras fizeram era o que os alquimistas estavam tentando fazer, não necessariamente procurando ouro, mas a ideia de pegar um determinado elemento e transformar em outro. O que eu vou mostrar agora para você no quadro, ao mesmo tempo, é um tópico novo e eu vou te mostrar como os exercícios vão cobrar isso de você, né? Como que as questões vestibulares vão abordar. A parada toda é, nós temos aqui 5 equações e o que eu queria que você soubesse? Que agora eu estou saindo aqui da frente para você tirar um print, porque isso daqui já vai servir para você como exercício. O que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir justamente o que está sendo formado aqui no final. Então agora a gente pega aqueles conhecimentos, né, que eu trabalhei com você de, tipo assim, olha, você quer descobrir o que foi formado, se foi alfa e beta, vamos ver os números aqui de cima, vamos lá. Aí a gente montava aquela equaçãozinha e tal. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui tem uma novidade, que é o seguinte, ó. Eu estou pegando esse elemento químico aqui, que é o alumínio, número de massa 27, o seu número atômico 13, e eu estou desenvolvendo em laboratório, utilizando um reator, o bombardeamento desse núcleo pela partícula alfa. Então presta muita atenção. Quando a gente fala em emissão, né, a coisa que a gente discutiu, a gente tem um significado naquilo. Ou seja, eu vou ter um elemento, setinha, ele vai emitir alguma coisa, ou seja, a gente vai retirar dele. Aqui a gente vai estar trabalhando com bombardeamento. Então o que eu quero que você entenda, indo direto ao ponto. Vamos supor que você está acompanhando a minha aula e pretende fazer alguma prova discursiva. Se você está trabalhando com uma prova que diz assim, olha, o isótopo do alumínio 27, né? Alumínio-27 foi bombardeado com partícula alfa, ou seja, alumínio mais a partícula. Então, quando a gente trabalha com bombardeamento, você vai ter que somar ao cara, sacou? Então, é basicamente, você tem um núcleo, aí você faz com que a partícula alfa venha e bombardeie esse núcleo. Então, você que pretende fazer prova discursiva, no momento de você escrever uma equação, você tem que ficar ligado nisso, porque às vezes a prova pode virar para você e falar, ó, eu tenho o alumínio que é bombardeado com partícula alfa e é formado, olha lá, setinha de formação de silício de número de massa 30, né? Seu número atômico é 14, e vai ser formado mais alguma coisa. E a gente está interessado agora de entender essa equação e ver coisa nova. Então, olha só, você aprendeu que os números de massa, ou seja, os números lá de cima, eles têm que ser equivalentes. Então, vamos fazer essa conta. Ó. 27 mais 4 resulta em quê? Em 30 mais alguma coisa. Vamos botar o x aqui de alguma coisa. E aí, o que a gente vai ver? Que aqui vai ser 31 e aqui vai ser 30 mais x. Aí você chega à conclusão que o x é igual a 1. Opa, o que eu estou formando vai ter número de massa 1. E aí você fica naquela, porra, mano, alfa não pode ser porque alfa é 4. Beta não pode ser porque é 0. Então, que diabo vai ser isso aqui, né? É o que a gente vai chegar à conclusão. Aí vamos lá. A gente vai trabalhar agora com o número de baixo, né? Que vem ser os números atômicos. E aí a gente vai fazer a conta que é, ó, trabalhando com os números de baixo. 13 mais 2 é igual a 14 mais x, que eu não sei quanto é que é. Aí, beleza. Aqui vai ter 15 é igual a 14 mais x, aí você chega à conclusão que o x é igual a 1. Beleza, vamos botar aqui um númerozinho embaixo, tá? Que é 1. E agora, que tipo de partícula eu tenho que tem número de massa 1 e número atômico 1? Aí é que entra a novidade da aula de hoje. Quando a gente trabalha com o tópico de equações nucleares, né, essas reações artificiais de transmutação, é preciso que você saiba que, além de alfa, além de beta, eu posso ter o quê? O próton. Então, além de sair dessa aula sabendo, Marcelão disse que alfa é 4 em cima, 2 embaixo, e que isso é relevante. Além de Marcelão ter falado que beta é 0 e menos 1, eu preciso saber
que nós temos o próton. Ah lá. Então, toda vez que você tiver uma partícula de número de massa 1 e número atômico 1, é o próton. E você acabou de identificar o quê? Uma novidade e como os vestibulares podem te cobrar. Então, ele pode pedir para você escrever a equação. Então, olha lá. Alumínio é bombardeado por álfa e é formado silício E com a emissão de um próton. Sacou? Olha lá. Alumínio bombardeado com álfa e forma silício com a emissão de próton. Olha o de baixo, ó, preste atenção. E olha que a gente fez aqui o cálculo, tá vendo? Então, tudo que eu estou explicando com você vai ter um embasamento matemático que é para você, nos seus exercícios de fixação do conteúdo, você vai fazer esses cálculos aqui igual eu estou fazendo, tá? Eu vou apagar aqui o de cima, tá? Para não ficar embolado. Então, nova partícula que a gente está vendo é o próton. Aí, beleza. Se você quiser aí na sua casa dar um pause, tentar resolver essa daqui de baixo, o que a gente vai ter? Ó, eu vou começar a resolver, tá? Flúor é bombardeado por álfa e temos o quê? A formação de sódio com a emissão de alguma outra coisa. Então, vamos lá. Vamos descobrir que coisa é essa. E isso, quando você tiver os seus exercícios, você vai precisar fazer, tá, gente? Então, vamos lá. 19 mais 4 vai ser igual a quanto? 22 mais um número aqui em cima, que a gente não sabe quanto é. Então, vamos lá. 19 mais 4 vai dar 23, é igual a 22 mais x. Pô, para ser igual, o x tem que valer 1, tá, gente? Então, olha só. A gente acabou de descobrir que é 1. Ou seja, pode ser o próton, tá? Não é alfa e nem é beta. Vamos lá. Agora vamos números de baixo. O que a gente vai ter? Ó, 9 mais 2 é igual ao quê? A 11 mais x, tá? 9 mais 2 é 11. É igual a 11 mais x. X aqui só pode ser o quê? Só pode ser 0. Que tipo de partícula que tem número de massa 1 e número atômico 0? É o nêutron. Então, a novidade que nós temos na segunda equação é, olha, essa equação vai evidenciar que existe também a possibilidade de cobrança do nêutron. Ou seja, como que é o nêutron? O nêutron tem número de massa 1 e número atômico 0. E é importante que você saia dessa aula sabendo, porra, mano, eu vou ser cobrado com relação a isso, tá? E mais uma vez, utilizando essa ferramenta matemática aqui para resolver o problema. Então vocês acabaram de aprender uma nova partícula e acabaram de ver como as provas podem te cobrar esse tipo de conhecimento, tá? Terceira equação, você tá lá no vestibular, ou tá na minha folha de exercício, e de repente o cara vira para você e coloca essa equação aqui. Aí pá, a gente precisa falar dos paradigmas para você. Mano, nem sempre vai ser bombardeamento por alfa. Às vezes você tem uma equação, como por exemplo, a equação de número 4, o que eu estou bombardeando aqui o arsênio? Eu estou pegando o arsênio da equação de número 4 e eu estou bombardeando com próton, né? A gente tem que falar isso porque vocês alunos sempre, é sempre a mesma coisa. Marcelo, então sempre que... Esse então sempre é complicado que vocês acabam generalizando muita coisa. No primeiro e no segundo exemplo é alfa, mas eu posso ter um bombardeamento por nêutron, por próton, tá, gente? Então vamos lá. E aí a gente vai fazer aquela mesma ferramenta de sempre, né? Que é pegar, ver os números de massa. Então vamos lá fazer essa continha aqui, que é o seguinte, ó. Com relação ao número de massa, a gente vai ter 30, né? Aqui em cima, é igual a 30 mais x. Aí a gente vai ter o seguinte, 30 é igual a 30 mais x, o x só pode ser quanto? 0, né? Então a gente vem aqui, pá, isso aqui vale 0. E com relação aos números atômicos, ó, aqui é 15, tá? Olha lá, 15 vai ser igual a quanto? Então a setinha como se fosse igual, é igual a 14 mais x. E aí você identifica o seguinte, quando eu coloquei aqui 0, em tese poderia ser gama ou poderia ser beta, né? Porque beta e gama o número de massa é 0. Só que aqui o x ele só pode ser quanto? Pode ser só 1. E aí quando você vem fazer a escrita desse número atômico aqui,
você coloca 1, você vê, porra, mano, 0 e 1 não pode ser gama, não pode ser beta, porque beta é menos 1, né? E aqui a gente tem uma nova partícula. Que partícula é essa? É o pósitron. Marcelo, como que a gente representa o símbolo do pósitron? É o mesmo de beta, tá? Então, o pósitron é como se fosse, tá? Ele é o símbolo de beta, 0 e 1 aqui embaixo. Então, assim, ele é como se fosse um elétron, só que de carga positiva, e a gente não vai se aprofundar mostrando da onde vem, para onde vai, porque cara, a gente nem vai entrar nessa parada. Eu só preciso que você saiba que existe o pósitron, e o pósitron é como se fosse um elétron, só que de carga positiva. Ou seja, é um beta, só que ao invés de ser 0 menos 1, é 0 e 1. E eu só preciso que você saiba disso, tá? Não entra na doideira de querer, vamos ver essa porra aqui, de aprofundar, nem inventa essa maluquice não, tá? Então isso daqui é um exemplo de equação onde nós temos uma nova partícula e mais uma vez reforçando a ideia de como isso pode ser cobrado nos vestibulares. Ou seja, não é só a primeira e segunda lei de radioatividade não, tem essas equações nucleares aqui. E aí na 4, galera, e aí a gente vai descobrir o que é formado, e mais uma vez, se você quiser dar um pause e tentar resolver aí na sua casa, tá? A gente vai fazer aqui agora. Então se liga, com relação aos números aqui, a gente vai ter 75 mais 1, tá? Olha lá, 75 mais 1 do próton é igual a 76 mais x. E aí você pensa, pô, mano, 75 mais 1, né? É igual a 76 mais x. Pô, mano, x só pode ser o quê? Só pode ser 0, né? Então vamos lá, aqui vai ser 0. E aí, beleza. Agora vamos lá. Com relação aos números atômicos, ó, a gente vai ter 33 mais 1, né? Vamos lá. 33 mais 1 é igual ao quê? A 33 mais x. E agora, o que eu tenho? Mais uma vez, vou passar aqui, ó, 34 é igual a 33 mais x. O que só pode ser aqui? X é igual a 1. Então, o que a gente vai ter? Ó, mais uma vez, o pósitron sendo formado, tá? Então, esse daqui é mais um exemplo aqui de equação, né, onde eu tenho a formação do pósitron. E aí, o que você percebe? Que, nesse caso aqui, a gente pode pensar em ter algumas abordagens. Por exemplo, na número 4, você pode ter uma questão pedindo para você escrever a equação, identificar o que foi emitido, e aí pergunta, ó, esse cara que inicia com o final é classificado como o quê? Ó, o arsênio do início com o final são isótopos. Ó, lá na equação 4, que tem o pósitron, o que eu posso ter, por exemplo? Eu posso ter isso aqui, ó, o fósforo 15, número de massa 30, mas o silício tem número de massa 30 também, então o fósforo e o silício eu posso classificar como isóbaros, indo de encontro ao que eu estava explicando para você, tá? Essa equação de número 4, eu vou dar uma modificada nela agora, para a gente abordar agora uma outra partícula, tá? Então eu só reforcei aqui a ideia do pósitron, tá? E agora vamos fazer o seguinte, ó, vou apagar esse pedacinho aqui, tá? E aí eu queria que você considerasse como mais um exercício, e o que eu vou fazer? Olha só como é que funciona a parada. Eu vou colocar o próton desse lado aqui para a gente poder identificar o que está desse lado aqui. Show de bola? O que eu queria que você fizesse aí na sua casa? Eu queria que você desse um pause e tentasse descobrir o que agora eu estou bombardeando. Então faz de conta que é uma questão de vestibular. Ó, essa questão de número 4 é para você marcar qual é a alternativa que corresponde à partícula que está sendo bombardeada. Então tenta fazer aí. E aí agora a gente vai corrigir, tá? E aí você vai fazendo o arroz com feijão, que é, vamos lá, 75, tá? Vou fazer aqui em cima. 75 mais um número de massa que a gente não sabe qual é igual ao quê? A 76 mais 1. E aí você vai lá e faz 75 mais x é igual a 77. Opa, o x aqui vale quanto? Vale 2. E aí você já sabe que o número de massa é 2. Pô, mano, não é próton, não é nêutron, não é alfa, não é beta, não é pósitron. E aí a gente vai agora para o quê? Para o número atômico. Então olha só,
33 mais x é igual ao quê? 33 mais 1. Então, 33 mais x é igual a 34, pô, mano, x só pode ser o quê? 1. E aí você vem aqui e coloca o número 1. E aí, como eu conheço a cabeça de vocês, o que provavelmente vocês estão pensando é o seguinte: ô Marcelo, isso daqui que você está colocando é o quê? É alguma partícula nova? Sim, é uma partícula nova que é o deutério, tá? Alguns livros até chamam de deuteron. O que é o deutério? Deutério nada mais é do que um núcleo de hidrogênio com um nêutron ali na parada. Então, o que é o hidrogênio? O hidrogênio é um próton, não tem nêutron, então é um, né? Basicamente, isso daqui é o hidrogênio, tá? Só que sem elétrons, lógico. Isso aqui é o próton. O deutério ou deuteron é o quê? É um núcleo de hidrogênio, só que tem um nêutron, ou seja, um próton e um nêutron. Por isso que tem 2 de número de massa, né? Lembra-se que A é igual a P mais N. Então esse daqui é o deutério. Alguns vestibulares, ao invés de colocar D minúsculo, colocam D maiúsculo, tá, gente? É legal que vocês saibam que às vezes aparece como D minúsculo, às vezes como D maiúsculo. E aí depende do tipo de prova que você pretende fazer. E aí, galera, antes que vocês pensem em me perguntar, né? Eu até apaguei aqui o quadro. É o seguinte, mas ô Marcelo, lá naquela explicação anterior, cara, eu poderia interpretar que ao invés de deutério seria um próton e um nêutron. Por quê? Porque o próton tem número atômico 1 e número de massa 1. E o nêutron tem número de massa 1. Se eu somar isso aqui, ó, vai dar 2 de número de massa e vai dar 1 de número atômico. Eu poderia interpretar, aí é o que eu falo para você. Lá no exemplo anterior, eu trabalhei com a situação que era, olha, eu tenho um cara mais uma partícula, né, que foi o que a gente descobriu. Então, quando você vai fazer a tua análise, mano, aquela uma partícula que o vestibular falou, mano, é uma partícula. Você não tem como pensar em duas coisas porque é uma partícula, entendeu? Então o vestibular enfatizou. Então não dá margem para você interpretar, eu tenho duas. Não, porque o vestibular te deu um comando. É uma partícula e não duas, tá? Então toma muito cuidado com isso. Então assim, nesse caso aqui, se eu mudo para esse jeito, eu não posso interpretar que é uma partícula, porque o vestibular evidenciou, ó, mano, aqui tem duas partículas. E aí você pensa que é o próton e o nêutron, entendeu? Então, assim, esse é o bizu que eu tenho que dar para vocês, e se eu não falar, o dedinho coça para poder perguntar, tá? Então, os vestibulares, eles te dão uma direção do que é para você descobrir, e o que cabe a você é a competência de lembrar como é alfa, como é beta, como é gama, como é o próton, como é o nêutron, como é o pósitron, como é o deutério, tá bom? E agora nós vamos para a nossa quinta e última equação dessa aula, tá? Nitrogênio mais alfa forma flúor e mais alguma coisa. Então vamos lá, vamos fazer o trabalhinho de formiga, olha lá. 14 mais 4 é igual ao quê? A flúor 17, né? Mais o x que a gente não sabe quanto que é. Então, olha lá. 14 mais 4 é igual a 18. É igual a 17 mais x. Então, o x aqui só pode ser 1. Vamos lá. Vamos para os números atômicos. Ó, nitrogênio é 7. Então, a gente vai ter 7 mais 2 é igual a 9 mais o quê? Mais um x que a gente não sabe. Então, 7 mais 2 é igual a 9. É igual a 9 mais x. O que a gente vai ter? Aqui, x é igual a 0. Ah, Marcelo, o que é isso daqui? 0 e 1. Mano, só pode ser o nêutron, tá? Então, essa ultimazinha aqui para poder fechar. Vocês vão ver que o que é cobrado de vocês nos exercícios, mano, é sempre uma questão de ler a questão com calma, parar com essa mania de querer fazer tudo de cabeça. É tudo de cabeça e, mano, bota o cálculozinho no papelzinho bonitinho, para de querer fazer as coisas de cabeça que você se enrola todo. Então, essa questão de equações nucleares, da transmutação artificial, os caras eles ficam muito naquela coisa de identificar qual é a partícula formada, qual é o elemento químico, que aí você tem que pegar na tabela periódica para ver qual é o elemento, tá bom? Então agora a gente vai apagar o quadro porque nós vamos para a nossa última etapa da aula, que é trabalhar com a fissão e a fusão nuclear.